Todo mundo quer uma vida diferente, só que pouca gente aceita abrir mão da vida que tem hoje. E eu acredito que esse é um dos motivos maiores pelos quais tantas pessoas permanecem no mesmo lugar. Não porque elas não têm capacidade, não porque elas não têm potencial, mas porque toda mudança exige algum tipo de sacrifício, de renúncia. E essa é uma verdade que eu demorei muito tempo para aceitar. Durante muito tempo eu queria resultados diferentes, mas eu continuava tomando sempre as mesmas decisões. Eu queria uma vida melhor, mas eu continuava alimentando os hábitos que me afastavam dela. Eu queria crescer, mas nem sempre eu estava disposto a abrir mão daquilo que estava me prendendo. E foi aí que eu percebi que a vida que você quer construir tem um preço. Sempre tem um preço. Tudo nessa vida tem um preço. Um shape melhor tem um preço, você tem que fazer dieta, treinar pesado. Uma mente mais forte tem um preço. Uma empresa maior, melhor, tem um preço. Uma vida melhor tem um preço. A pergunta não é se existe um preço. A pergunta é, você está disposto a pagar esse preço, meu irmão? Porque muita gente olha para alguém que conquistou alguma coisa e pensa assim, pô, eu também queria ter isso, eu também queria conquistar isso. Mas poucas pessoas olham para os sacrifícios que essa pessoa teve que passar antes de ter aquela conquista. Poucas pessoas veem os dias difíceis daquela pessoa. Elas não veem as renúncias que aquela pessoa precisou fazer, as decisões que precisou ter de ser tomada, sabe? O que a pessoa precisou deixar para trás. E eu acho que é aí que muita gente trava, porque todo mundo gosta da ideia da transformação, mas nem todo mundo gosta do processo da transformação. E o processo quase sempre exige abrir mão de alguma coisa. Às vezes é um hábito, um vício, às vezes é uma distração, às vezes um ambiente, às vezes uma mentalidade, sabe? Às vezes é a própria versão de você mesma, a versão antiga, e talvez seja justamente isso que tá faltando, sabe? Talvez não seja falta de informação, talvez você já saiba exatamente o que precisa fazer, o que precisa renunciar. Talvez esteja faltando coragem para deixar para trás aquilo que está te impedindo de avançar. Porque eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Você não leva tudo para a próxima fase da sua vida. Algumas coisas precisam ficar para trás. Alguns hábitos precisam ficar para trás. Algumas desculpas precisam ficar para trás. Sabe, algumas versões de você mesmo precisam ficar para trás. E isso dói, eu sei que dói. Porque a mudança exige perda, mas também exige crescimento. E muitas das vezes o crescimento acontece justamente depois que você abre mão do que estava te segurando no mesmo lugar. Eu já vivi isso mais de uma vez, sabe? E olhando para trás, eu percebo que as melhores decisões que eu tomei na vida quase nunca foram as mais confortáveis, foram as mais difíceis, porque o conforto e o crescimento raramente caminham juntos. Isso vale para tudo, para a vida, para o relacionamento, para os negócios, para a disciplina, para a fé, para a evolução. Então, talvez a pergunta que você precisa fazer hoje não seja o que eu preciso conquistar. Talvez a pergunta seja o que eu preciso deixar para trás, o que eu preciso renunciar, qual sacrifício? Porque essa resposta ela pode mudar completamente o rumo da sua vida. Sabe, eu acredito que muita gente já sabe qual que é a resposta, você só não quer encarar. Mas quanto mais você adia, mais tempo você permanece no mesmo lugar. Então tenha coragem, coragem para crescer, coragem para mudar, sabe? Coragem para abrir mão daquilo que não combina mais com a vida que você quer construir. Porque existe um preço para continuar igual e existe um preço para mudar. A diferença é que um deles leva você para frente e o outro mantém você exatamente no lugar onde você está. Então escolha com sabedoria, continue caminhando, continue evoluindo, continue confiando no processo, continue confiando em Deus, porque aquilo que Deus está construindo em você vale muito mais do que qualquer conforto temporário. Então essa é a mensagem que eu gostaria de te passar hoje. A vida, ela exige renúncia, ela exige sacrifício, sabe? Então talvez seja isso que está te impedindo de evoluir. Porque para evoluir, muitas coisas a gente tem que deixar mesmo para trás, tá bom? Essa é a minha mensagem de hoje. Pessoal, sempre no final dos meus vídeos, eu gosto de estar falando mais sobre o meu canal, falando mais sobre tudo isso,
Para quem não conhece a minha história, eu peço que você dê uma olhada nos vídeos anteriores, onde eu conto toda a minha história. E o meu canal, ele fala sobre todos os pilares da vida. Eu não falo só sobre shape, eu não falo só sobre treino, porque um shape e treino sem mentalidade não sustenta nada. Então eu falo sobre mentalidade, sobre rotina, porque você precisa ter um foco do que você vai fazer na sua vida, sobre agenda, como organizar a sua agenda certinho, sabe? Então tudo isso eu falo no meu canal, eu falo sobre constância, sabe? Eu falo sobre procrastinação, eu falo sobre paciência, né? Eu falo, como eu estou falando nesse vídeo aqui, eu falo sobre renúncia. Então tudo isso é muito importante para uma vida boa, uma vida de evolução, porque se um pilar da sua vida, se uma parte da sua vida não está em equilíbrio com o restante da sua vida, você não vai evoluir de uma maneira constante, de uma maneira certa, sabe? Você precisa evoluir todos os pilares da sua vida, sabe? Tanto o seu relacionamento, tanto a sua mente, tanto o seu corpo, sabe? Tanto a sua espiritualidade. Tudo isso são fatores, são coisas cruciais para o desenvolvimento pessoal de alguém, gente. Sabe? Eu precisei passar por muita coisa na vida. Eu não tive ninguém me ensinando o caminho que ia andar. O caminho é mais fácil de viver. Eu sofri demais para chegar na mentalidade que eu tenho hoje. Por isso eu criei esse canal, para estar ajudando todas as pessoas, mas principalmente os jovens, sabe? Que às vezes não tem uma instrução clara do que deve ser feito na vida. Então o meu canal é sobre isso, é para ajudar pessoas. E você que chegou até aqui no meu vídeo, se talvez você esteja precisando desse tipo de conteúdo, eu peço que você me siga, que você ative as notificações para não estar perdendo os próximos conteúdos, que está vindo muita coisa por aí, muita coisa boa. E se você conhece alguém também que você julga estar precisando desse tipo de conteúdo, envie esse conteúdo para ele, envie meu vídeo para ele, que você pode ter certeza que você vai estar abençoando essa pessoa, você vai estar ajudando ela a construir uma vida melhor, sair de uma vida medíocre, tá bom? Então isso eu gostaria de falar. Então, é isso. Para de achar que você não precisa fazer renúncia. A mensagem desse vídeo de hoje é essa. Tudo na vida tem renúncia, sim. Tudo na vida tem que pagar um preço. Mas a pergunta que eu vou te fazer de novo, você está disposto a pagar esse preço? Sabe? Porque se você disser que você não está disposto, a sua vida vai continuar exatamente no lugar onde ela está. E é sobre isso que eu gostaria de te passar hoje. Beleza? E lembre-se, um dia de cada vez e sem desculpas. Tamo junto e até a próxima.